Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lightning Bits. E no vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa sequência de vídeos sobre timeline. E hoje vamos falar sobre os triggers, né, os disparos, os gatilhos da nossa timeline. Bom, então a timeline ela possui aí naturalmente 9 tipos diferentes de disparos, 8 deles ativos, né, então 8 deles vão atuar diretamente nos meus executores, nos meus playbacks, e um deles, né, no caso, seria aqui o Wait for Go, né, que ele vai parar minha timeline, desde que ele esteja aqui no Unlinked, ele vai parar minha timeline para que ela prossiga a partir do meu próximo go. Então, para caso eu vou esperar alguém anunciar a entrada de alguém caminhar até um ponto específico, eu posso utilizar esse pause, por exemplo, para poder parar minha timeline. Então, a partir do ponto que essa pessoa entrou, chegou no ponto específico, eu disparo. Bom, esse já foi o nosso primeiro tipo de gatilho, né? O nosso primeiro tipo de item aí dentro da timeline. Os outros 8 tipos são, né, o set level, que é subindo aqui, né, o nível do meu fader. Então, quando eu disparo a minha timeline, vejam só, ele vai levantar o meu fader. Então, esse set level define que ele vai levantar o fader. Então, ele pode definir um valor aí entre 0 e 100% e parar o fader neste valor. O outro método de disparo, né, o outro gatilho, é o meu go to kill. Por exemplo, aqui eu já dei, né, o meu go to kill 2 e aqui eu tenho o go to kill 3. Mas vejam só, aqui tem um kill 2.5 no meio do caminho que não foi adicionado depois que eu gravei minha timeline, por exemplo. Então eu poderia clicar aqui no mais, clicar aqui em Go to Kill, ele vai falar para mim, né, no qual o console me fala Select the handles of the console to add, ou seja, selecione aqui de onde está vindo essa informação, de onde vai vir essa informação que você vai disparar. Eu vou disparar aqui ó, do meu Keylist 4, e aí eu vou adicionar Target Next Kill, funcionaria porque aqui estou no 2 e eu quero ir para o 2,5, ou eu posso simplesmente clicar aqui e definir que ele vai ser ó, diretamente para o Kill 2.5. Feito isso, eu defino onde ele vai gravar. Então, ó, reference at live time, ou seja, ele vai gravar neste tempo específico. Eu posso colocar aqui reference at e escrever aonde eu quero, né, em que minuto, em que segundo do meu show eu quero gravar. Vou colocar no tempo atual para ele poder gravar aqui, então eu vou colocar ele aqui, né, o meu cursor, e vou clicar aqui no reference at live time. Então eu vou voltar aqui no meu ponto zero, vou disparar o meu timeline. Então vejam só, levantou, né, o set level, primeiro gol, segundo gol, e aí veio o terceiro gol. Então ele define aí, ele vai diretamente para aquele executor específico. O próximo tipo de disparo que eu tenho aqui na sequência é esse Pzinho aqui. Esse P, o que ele é? Ele é o preload, né? O preload. O que ele faz? Ele vai carregar a minha próxima cena para que eu não tenha, né, o movimento do palco antes de disparar. Então, por exemplo, o meu Kill 4 aqui, ele tem um movimento, meus aparelhos estão numa posição específica e eles vão para uma outra posição, mas eu não quero registrar esse movimento. Então, se o meu aparelho está apagado, eu utilizo esse preload para poder, né, carregar anteriormente a posição. Mais ou menos a mesma coisa que o Moving Black faz, porém, aqui você tem o disparo desse Moving Black, né, desse preload, tá? Então, o que ele faz? Ele vai disparar agora o meu próximo executor. Então, no caso, ele já preparou para a minha cena 4, e agora a cena 4 vai ser disparada aqui. Então, ele lançou a minha cena 4 já na posição correta. Sem esse preload, então vou dar um delete, preload, vou dar um release para voltar do zero, e vou carregar novamente aqui meu executor. Então, na hora que eu disparo, por exemplo, vejam que agora, quando o executor 4 entrar, no caso, quando o kill 4 entrar, ele vai estar posicionando ainda. Então, o preload serve para que a gente não veja esse movimento. Certo, então agora o próximo tipo de disparo que a gente tem, né, o trigger, o próximo gatilho que a gente tem, ele chama-se FT, na verdade é um Timed Flash. Então ele é um flash que tem um tempo, né, eu defini esse aqui como Timed Flash. Então vejam só, quando eu olho dentro do meu Timed Flash, vocês podem ver que ele tem um tempo de saída e o flash respeita isso. Eu já mostrei para vocês como configurar isso em outros vídeos, né, já no vídeo sobre os Key Profiles. Então, né, agora eu vou mostrar para vocês. Então, ó, o Timer Flash é esse aqui. Então, ele respeita um tempo de saída. Pode ver que ele aperta aqui. O próximo tipo de disparo que eu tenho é o Flash normal. Então, vejam só. Pode ver que ele não tem o Tzinho. Então, o que ele faz? Ele simplesmente aperta o Flash e quando solta, parou na hora. Sem nenhum tipo de delay, sem nenhum tipo de fade. Agora, né, o próximo jeito que a gente tem, o próximo disparo que a gente tem é o S, que é o Swap. O que o Swap faz? Ele faz com que todo o resto do console apague, porém o console foque naquele kill, né, naquele executor, naquela cena que está dentro do swap. Então o que ele faz? Ele vai realmente trocar tudo que eu tenho no console pelo que tem naquele executor, e quando eu solto ele devolve então o que tinha no console rolando e apaga o que estava no executor. Então vejam só, é o Szinho que representa o meu swap. Então vejam só o meu swap, o que ele vai fazer? Ele dispara, apaga todo o resto, então vejam só, agora o swap,
e aí ele volta depois devolvendo tudo que estava acontecendo. O próximo disparo que a gente tem, o próximo tipo de gatilho que a gente tem é esse FG. O que é esse FG? É o Flash and Go. O que ele faz? Ele dá um flash, mas ao mesmo tempo ele avança com a minha cena para uma próxima cena. Então vejam só, na primeira cena que ele tá com todos os aparelhos para baixo. No segundo ele está com os aparelhos para baixo, ó, e vem para uma segunda posição. Então normalmente ele vai para baixo e aí no próximo ele dispara de novo e vem para a posição. Então ele tem esse flash e o Go faz com que ele troque de posição. Então cada vez que eu der um flash com esse mesmo executor, ele tem uma posição diferente. Então veja só, Flash and Go, cruzado, Flash and Go para baixo, Flash and Go, cruzado, Flash and Go para baixo. E a próxima opção que a gente tem é uma opção parecida com essa, que é o Timed Flash and Go. Então vejam só, além de ser, né, o Timed Flash, ele ainda dá o Go na minha cena. Então eu vou dar o play aqui para vocês verem. Então vejam só, ele tem o tempo, e aí agora ele dá o tempo e ainda troca de posição. Mais uma vez o tempo, e ele volta para a posição, tempo, e ele troca de novo de posição. Então ele é o Timed Flash and Go. Eu ainda posso, no final das contas, adicionar um novo playback ou adicionar um playback referenciado em qualquer ponto. Então vamos supor que nesse ponto da minha cena, por exemplo, eu desejo colocar um efeito nesses aparelhos. Esse efeito já está gravado aqui, ó. Então eu só quero adicionar este mesmo playback à minha timeline. Então simplesmente eu clico aqui no mais, vou em Existing Playback, né, playback existente. Ele vai falar para mim, ó, seleciona o playback, né, no caso o manuseio do playback que você deseja adicionar. Vou selecionar esse aqui que eu chamei de efeito. E aí eu coloco, quando você quer adicionar, no tempo atual. Então veja aqui, ó, Reference at Live Time. Então eu clico nele para que ele grave neste tempo. Então vejam só, agora eu vou voltar um pouquinho, vou avançar com a minha cena, vou dar o Go, né, no meu timeline. Vejam só, ele disparou o meu efeito que eu tinha definido aqui. Claro que agora eu posso, por exemplo, pegar esse efeito e movimentar o set level dele. Por exemplo, eu posso selecionar esse aqui e colocar para que ele dure mais tempo. Então vejam só, vou voltar novamente com a minha cena. Na hora que eu coloquei, agora ele começa e vai durar muito mais tempo do que ele duraria inicialmente. Então ele vai continuando, 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 enquanto tiver com esse set level no alto. Ele parou aqui por causa do comando de wait to go, né? Então ele vai ficar esperando pelo go até que eu dê o go novamente. Então agora o que eu faço? Clico aqui e ele continua avançando com o meu timeline, né? Então esse seria o tempo, por exemplo, para eu poder esperar alguém vir até um ponto específico do palco ou para anunciar a entrada de alguém, algo do tipo que faria com que eu tivesse que parar aí minha timeline. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.